Olá, amigos e amigas, vamos gravar a aula de O Livro dos Espíritos dessa quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Normalmente nos reunimos às 20 horas no Calvário ao Céu, estamos fazendo esse estudo virtualmente, online. Então é a primeira parte do nosso estudo. Estamos estudando o livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. E dentro desse capítulo estamos no item 4, que é a natureza das penas e dos gozos futuros. A primeira pergunta da nossa aula de hoje vai ser a 973. E a pergunta é: quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? O Espírito Verdade explica que não há uma descrição por palavras, né? Tenta explicar a dor para alguém, né? Se a pessoa já passou por algo semelhante, ela vai se reportar à experiência dela, né? Mas é difícil traduzir em palavras. Então, por exemplo, quem já teve cólica de rim, a pessoa fala assim, estou com cólica de rim, ela lembra da dor que ela teve. Mas se ela não teve, vai ser difícil explicar essa dor para alguém. Então, é difícil nós descrevermos por palavras, né, essas torturas que o espírito sente, né? Ele se sente torturado, se sente punido. Mas uma que é variável, sim, mas uma que quase sempre é constante, e os espíritos falam que ela é terrível, é a sensação de que vai ser punido eternamente, né? De que aquilo que ele está passando não vai ter fim. Pela educação, nós falamos isso na aula anterior, né? Pela educação que a pessoa recebe, né, religiosa, às vezes ela tem essa convicção de que aquela dor, de que aquele sofrimento, aquela angústia será eterna. E isso talvez seja a pior das sensações, né? No comentário, a resposta 973 diz que conforme nós nos depuramos, né, nossa razão se depura, nós vamos entendendo melhor essas questões. Mas, ainda no caso de um planeta de provas e expiações, a maioria das pessoas tem essa impressão, né, tem essa sensação de que aquela punição, de que aquela dor, de que aquela angústia será eterna. Uma outra coisa dita aqui no comentário é o seguinte: as comunicações espíritas têm por fim mostrar-nos o estado futuro da alma, não mais como uma teoria, mas como uma realidade. E aqui vale uma observação que lá na introdução do Livro dos Espíritos a gente sempre comenta, né? Kardec fez diferente de todas as outras teorias religiosas, porque as outras teorias eram reveladas por alguém, né? No caso, mesmo que fosse um espírito ditando, era um espírito. O Kardec fez entrevistas com aqueles que haviam partido. Então, para chegar à codificação da doutrina, ele só colocou nas obras básicas aquilo que ele tinha várias respostas parecidas, né? A Revista Espírita tem muitas publicações, digamos que ela serviu assim de laboratório até para as obras básicas. Então, por que que ele chegou à conclusão de que os suicidas passavam por determinados sofrimentos? Porque vários suicidas voltaram, né, para contar as suas experiências nas reuniões mediúnicas. Então conclui-se que das experiências que um passou, o outro também, eram as possibilidades aí de sofrimento daquele tipo de espírito. Claro, variável, mas seguindo uma certa lógica aí. Ainda no comentário, está dito o seguinte: a diversidade dessas consequências é infinita, quer dizer, não tem só um jeito de sofrer, mas pode-se dizer de maneira geral que cada um é punido naquilo em que errou, naquilo em que pecou, né? Assim é que uns o são pela incessante visão do mal que o fizeram, outros pelos remorsos, outros pelo medo, pela vergonha, pela dúvida, pelo isolamento, pelas trevas, pela separação dos entes queridos. Aqui daria uma aula, né? Só essa frase aqui, porque a gente fala, mas como é esse sofrimento? Então vamos rapidamente, né, sem aprofundar tanto assim, pensar em cada um desses itens. Ó, visão do mal que fizeram. Então, isso tem a ver com remorso, né? A pessoa fica remoendo
não são raros os relatos de suicidas que ficam vendo aqueles instantes finais da sua vida enquanto encarnado, né? E quando acaba, quando eles perdem a consciência, eles voltam a repetir isso, quer dizer, a visão permanente, não é eterna, mas para eles, né, dura muito tempo. Então esse é um relato. Outro item, remorsos, né, medo. Então pessoas que cometeram crimes e conseguiram sair ilesas estão permanentemente em fuga, com medo, achando que serão apanhadas, fugindo. Muitos chegam assim às reuniões mediúnicas, né, descrevendo um cansaço por estarem fugindo de alguma coisa. É claro que isso é interno, né, emocional, mas é muito interessante que muitos relatam isso. Vergonha, vergonha também das ações que tiveram, dos males que fizeram. Né? A vergonha, eu diria que já é até uma tomada de consciência, né? Porque mostra algum arrependimento. A dúvida é outra coisa que angustia, sem saber se aquilo que fez trará consequências positivas ou não para outras pessoas. Isolamento, né? Muitos também fugindo das suas ações passadas buscam se isolar. Espíritos que nós atendemos também, muitos querem ficar em isolamento, não querem sair porque terão que encarar as outras pessoas. Então tem a ver também muitas vezes com a vergonha. As trevas, não é? O estado mental trevoso de uma perda de consciência, pelo menos parcial, e o espírito fica numa confusão permanente, com ideias extremamente sofridas, né? Gerando um permanente estado, enquanto ele estiver ali sem ser socorrido, permanente estado de dor, de mal-estar. E separação dos entes, né, queridos. Então olha quanta coisa, aqui não acabou a lista, né? Poderíamos falar outras sensações negativas pelas quais o espírito ainda, digamos, atrasado, né, a maioria de nós, podemos passar. A questão 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? É uma figura de linguagem. Pode-se até dizer, eu estou acrescentando aqui a resposta do Espírito Verdade, que alguns médiuns videntes tenham visualizado isso, ou até espíritos encarnados em desdobramento tenham visualizado essa situação do fogo por ser uma das coisas que nós tememos muito. Então ficou associado aí o sofrimento com fogo. Vários povos da antiguidade, né, e a Igreja Católica em especial, nos próprios evangelhos nós temos citações de fogo como uma forma de gerar algum temor nas pessoas, né? Mas esse temor não pode ter, aliás, um bom resultado, é a pergunta 974A. Ou seja, pelo medo a pessoa deixa de fazer alguma coisa, isso não é bom? O Espírito Verdade fala, olha, não é, porque uma hora vai descobrir que não é isso, né? A educação não deve ser pelo medo. Se você fala alguma coisa que depois se mostra falsa, nós não vamos conseguir a confiança das pessoas. Então é necessário que a gente diga que haverá sofrimento, não adianta dourar muito a pílula, né? Falar, não, tá tudo certo, independente do que a gente fizer, não terá sofrimento. Mas as ideias de fogo eterno, qualquer tipo de punição eterna, os gárgulas, né, que ficam até hoje, porque continuam lá, aquelas estátuas no alto das catedrais, como se fossem vigias, né, dos seres do inferno ali, para se a gente fizer algum mal, eles estão vigiando e vão depois nos punir por aquilo que fizemos. Essas ideias são infantis e em determinado momento, diante da razão, elas se desfazem. Então é importante educarmos, mas sem mentiras. A educação tem que vir associada à razão.